Desde o início das rebeliões, que deixaram mais de 120 mortos nos presídios das regiões norte e nordeste do país, os tribunais de justiça dos estados têm feito mutirões para desafogar as penitenciárias. Presos menos perigosos podem cumprir penas alternativas. Ao todo, 432 presos provisórios foram colocados em liberdade em Manaus, após um mutirão realizado pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. O objetivo da força-tarefa é analisar os processos dos detentos e aplicar penas alternativas para desafogar o sistema penitenciário. Os trabalhos começaram no dia 10 de janeiro e seguem orientação do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Parte dos detentos colocados em liberdade terão que cumprir medidas restritivas. Outros utilizarão tornozeleiras eletrônicas. Comarcas do interior do Amazonas também fazem análise dos processos. O estado do Alagoas deve adotar medidas semelhantes às do Amazonas. O Tribunal de Justiça prepara 2.000 processos de presos provisórios para análise. De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado, a força-tarefa começará em fevereiro e vai durar uma semana. Penas alternativas também serão aplicadas para adequar o número de presos às vagas em presídios do Estado. No Rio de Janeiro, a Justiça determinou que 27 torcedores do Corinthians presos no complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu, também sejam colocados em liberdade. A decisão da Justiça foi tomada na última terça-feira. Os torcedores divulgaram uma carta pedindo para que fossem transferidos para outro presídio por correrem risco, devido a um possível conflito entre facções criminosas dentro da penitenciária. Na decisão que coloca os torcedores em liberdade, o juiz também determina que eles cumpram medidas restritivas quando forem soltos. Além de analisar os processos de presos provisórios, a Justiça de alguns estados também faz a transferência de detentos para outras unidades. O objetivo é separar facções criminosas rivais para tentar garantir a segurança do sistema penitenciário. Desde o início das rebeliões, mais de 2.000 detentos já foram transferidos. Em Alagoas, 1.020 presos foram transferidos. No Ceará, 930 detentos foram levados para outros presídios. Rondônia já fez 38 transferências. E no Acre, 15 presos foram levados para outras penitenciárias. A situação nas penitenciárias brasileiras também mobilizou os juízes ontem em Brasília. Para tentar minimizar os problemas no sistema penitenciário e diminuir a crise que se instalou nos presídios, a Associação dos Magistrados Brasileiros convocou uma reunião com 22 juízes representantes das varas de execuções penais dos estados e do Distrito Federal. Durante o encontro foi criado um fórum nacional para que os magistrados relatem as dificuldades encontradas no dia a dia, no sistema penitenciário e no Poder Judiciário. Os relatórios serão encaminhados aos tribunais e ao Conselho Nacional de Justiça. A crise no sistema penitenciário será discutida hoje entre governadores de 8 estados e o presidente da República, Michel Temer. Eles já pediram ao ministro da Justiça o envio de tropas da Força Nacional de Segurança para atuar em áreas próximas aos presídios e auxiliar na escolta de presos. Durante o encontro, eles devem continuar com a elaboração de uma estratégia para evitar novas rebeliões e mortes, seguindo o Plano Nacional de Segurança. Ontem, o presidente Michel Temer autorizou a atuação das Forças Armadas para garantir a segurança nas penitenciárias e fazer varreduras nas instalações à procura de celulares, armas e drogas. Bom, e para continuar nesse assunto, está aqui conosco no estúdio o presidente da Comissão de Ciências Criminais da OAB do Distrito Federal, Alexandre Queiroz. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, o senhor já foi integrante do Conselho Federal da OAB, né, nessa parte aí, na seccional que trata dessa questão criminal e visitou diversas unidades prisionais no país. Qual a realidade o senhor viu? Isso, eu fui integrante de uma coordenação de acompanhamento do sistema carcerário do Conselho Federal, que era formado por um representante de cada estado. E nos anos de 2014 e 2015, nós fizemos inspeções em diversos estados da federação e constatamos basicamente o que está vindo à tona agora. De uma forma geral, superlotação das unidades prisionais, a ausência de controle por parte do Estado, porque a superlotação, quanto mais superlotado, menor o controle por parte do Estado, e também, sobretudo, a ausência de políticas públicas dentro dessas unidades prisionais. Isso acarreta justamente o que está acontecendo agora. Por quê? Porque a superlotação o Estado perde o controle da unidade prisional e, com a perda desse controle, ele não consegue aplicar essas políticas públicas como a questão da educação, a questão do trabalho dentro do sistema prisional, e o preso passa basicamente o dia todo de forma ociosa dentro de uma cela, ou então solto no pátio, porque às vezes o Estado só controla as guaritas, ou quando está solto no pátio, ou quando está dentro da cela, onde cabe 8, tem cerca de 30, 40, e aí passa o dia todo sem trabalhar, sem estudar, e aí
o que é que nós temos na prática? Essa superlotação acabou, no primeiro momento, levando à criação dessas facções criminosas e hoje essas facções, realmente, elas acabam dominando as unidades prisionais e muitas vezes as pessoas que acabam sendo presas e que não deveriam nem lá estar porque cometeram crimes de menor potencial ofensivo, elas não têm outra opção, ou se filiam a uma dessas facções ou acabam sendo as primeiras vítimas quando tem essas rebeliões que nós estamos acompanhando. Desde o início do ano, ainda quando começaram essas rebeliões no norte e no nordeste do país, o senhor tem acompanhado as medidas do governo federal para tentar reduzir esse problema nos presídios, né? Qual a sua avaliação sobre as medidas anunciadas? Nós tivemos inicialmente a questão do Plano Nacional de Segurança, que tem muitos pontos positivos, e temos agora mais recentemente, a questão do uso das Forças Armadas. Essa questão, particularmente do uso das Forças Armadas, existe uma discussão já no meio jurídico sobre a questão da constitucionalidade e da legalidade do uso das Forças Armadas, se elas poderiam ser utilizadas para fins de inspeções propriamente dentro das unidades prisionais. Talvez a melhor forma de utilizá-las, embora reconheça o estado de urgência que nós estamos vivendo, de calamidade que nós estamos vivendo, na verdade, isso é um atestado de perda de controle por parte tanto dos estados como do próprio governo federal. Mas talvez a melhor forma fosse utilizar justamente como a própria legislação traz, as Forças Armadas para fins de inteligência e de logística, e deixar, e aí sim, que as forças, tanto em relação ao Ministério da Justiça como dos locais dos estados, que pudessem fazer esse trabalho interno dentro das unidades prisionais. Então, tem essa questão das Forças Armadas, vai ser bastante polêmico, vamos ver como vai ser se desenrolar. E em relação à questão do Plano Nacional de Segurança, que foi apresentado pelo governo, nós temos muitos pontos positivos, inclusive, que já vinha sendo objeto de sugestões por parte da Ordem dos Advogados do Brasil, como a questão de analisar a questão dos presos provisórios, porque nós temos uma média hoje no país de 41% de presos provisórios, ou seja, são pessoas que ainda não foram julgadas pela Justiça, e o mais grave, desses 40%, cerca de 42%, ao final do processo, eles ou são absolvidos ou são condenados a uma pena não privativa de liberdade. Ou seja, o Estado, em cerca de 40% dessas pessoas, o Estado, ao final, a pessoa fica presa e o Estado, ao final disso, pode ir embora. Tá ótimo, doutora. A gente continua nesse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. O Jornal da Justiça está de volta e a gente continua a falar aqui com o presidente da Comissão de Ciências Criminais da OAB do Distrito Federal, Alexandre Queiroz, que hoje conversa conosco a respeito da situação do sistema carcerário, do sistema penitenciário como um todo no Brasil, diante dessas rebeliões que acontecem desde o início do ano. Doutor, uma das medidas solicitadas pelo governo, aliás, anunciadas pelo governo, é a compra de tornozeleira, e de scanners. Como é que funcionam esses scanners? Veja, o scanner é importante justamente para evitar a entrada de objetos proibidos, como celulares, como drogas, dentro da unidade prisional, seja através de visitantes, porque aí também é importante, porque traz dignidade para o visitante, evita a revista vexatória, que nós chamamos, aquela revista íntima, nas partes íntimas. Então, o uso dos scanners serve também para trazer tanto dignidade como para evitar a entrada desses objetos. Mas é importante que o scanner também seja usado para as pessoas que trabalham dentro da unidade prisional, porque, infelizmente, nós sabemos, eu tenho certeza que não é a grande maioria, mas uma parte dos servidores, dos agentes do Estado, acabam também sendo corrompidos e levando esses objetos para dentro das unidades prisionais. Então, o uso do scanner é importante, sim, mas desde que seja utilizado para todas as pessoas que entram dentro da unidade prisional. A tornozeleira eletrônica, ela se torna também importante, por quê? Porque também está lá, uma das coisas que estão previstas, uma das medidas que estão previstas nesse Plano Nacional de Segurança é a questão dos presos provisórios, também trabalhamos com a questão da progressão de regime, e isso é importante porque muitas vezes o magistrado, ele se vê um pouco pressionado quando vai aplicar porque já existe a previsão legal, mas ele às vezes se vê pressionado em aplicar uma medida alternativa, ainda na fase de preso provisório, ou uma pena alternativa depois de uma condenação, porque ele não tem como fazer esse acompanhamento do cumprimento dessa medida alternativa. E a tornozeleira eletrônica, ela pode dar um pouco mais dessa segurança. Por isso que é importante essas centrais de alternativas penais, para que haja esse acompanhamento, porque é importante também, se por um lado, essa política de encarceramento em massa, ela é prejudicial e é cara e não traz nenhum benefício para a sociedade, por outro lado, vamos dizer assim, com um termo mais popular, esse libera geral também não é interessante. Então é importante que haja esses critérios, tenhamos esses mutirões carcerários que já vem sendo uma sugestão há muito tempo da ordem, nós já tivemos há algum tempo, estamos retornando isso para verificarmos progressão de regime, quem já tem direito à progressão de regime, a questão dos presos provisórios, a questão da prisão domiciliar, e essa tornozeleira eletrônica, ela vai dar essa segurança para mostrar, por um lado, que está havendo esse acompanhamento e que as pessoas simplesmente
saibam que, se não cumprirem aquelas medidas que forem adotadas pelo Poder Judiciário, elas correm o risco de voltarem para a prisão. Doutor, antes da gente encerrar, quais as sugestões que seriam aí viáveis para tentar minimizar esse problema que acontece no sistema carcerário brasileiro? Veja, em primeiro momento, é importante que a população tenha em mente que ou nós resolvemos o problema do sistema penitenciário, toda essa violência que nós estamos tendo lá dentro, ou nós não iremos resolver o problema da segurança pública. São coisas que precisam ser resolvidas de forma conjunta. Por quê? Porque o sistema prisional ele acaba retroalimentando a violência aqui fora. Então, é preciso, no primeiro momento, nós atacarmos a raiz do problema. Qual é a raiz do problema? A superlotação carcerária, que, como eu já falei, tira o controle por parte do Estado. E aí, como é que nós faremos no primeiro momento? Através desses mutirões carcerários, verificando a questão desses presos provisórios, quem realmente precisa, qual a necessidade, quem precisa estar dentro da unidade prisional. Então, aquelas pessoas que cometeram os crimes menos graves, que não têm personalidade voltada para a prática criminosa, não deveriam estar lá dentro, é necessário que tenham um acompanhamento. A questão da progressão de regime, como eu já falei, é necessário, porque as pessoas já têm direito para um regime mais benéfico, que continua um regime mais gravoso, a questão da liberdade condicional, a questão da prisão domiciliar. Então, tudo isso é importante que seja atacado. E, ao mesmo tempo, nós tenhamos políticas públicas, tanto na prevenção como a questão da educação. A saúde, políticas de saúde pública é importantíssima por conta da questão das drogas. Nós precisamos discutir com seriedade essa questão da legislação de drogas. De uma média geral, nós temos cerca de 28% dos presos no Brasil que estão ligados à questão das drogas. Muitos deles, por uma pequena quantidade, não são propriamente um traficante. Então, nós precisamos enfrentar esse problema, como outros países já estão fazendo. Tá ótimo, doutor. Eu conversei com Alexandre Queiroz, que é presidente da Comissão de Ciências Criminais da OAB do Distrito Federal, e conversou hoje com a gente a respeito dessa situação do sistema carcerário brasileiro. Obrigada pela participação. Muito obrigado. Até uma próxima.